Então, nesta manhã, nós estamos com o tema proposto pela USE Municipal de Santo André, a qual me faço aqui representar: preocupação, ou, se desejarem, pré-ocupação. E o tema da USE é muito adequado para a nossa época, ou para todas, talvez, podemos dizer também assim, porque desde que espíritos encarnados no planeta, necessitados de desenvolver o conhecimento, necessitados de evoluirmos, difícil nos encontrarmos aqui sem essa inquietação ou a preocupação. E nós vamos fazer a reflexão da manhã no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e também o capítulo 25, que vai falar do buscai e achareis. Então, aqui está a nossa base para a reflexão da manhã. E vou falar também a respeito de dois itens que se encontram neste exemplar magnífico, de Mário B. Tamassia, A Mãe que Desistiu do Céu. Então, queridos irmãos, queridos amigos de Ideal Espírita, é interessante essa reflexão para a nossa querida manhã, uma manhã abençoada e bendita, nesta magnífica casa que recebe a todos de braços abertos. Ora, preocupação. Como espíritos reencarnados neste magnífico planeta, a nossa preocupação maior qual é? Ou qual deve ser? Qual será a nossa preocupação? Evoluir. Evoluir é a nossa principal preocupação. Porque, como espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, nós necessitamos de regressar a esse planeta quantas vezes necessário for, para que possamos então processar a nossa evolução. E, para executar esse procedimento, necessitamos de nos instruir, necessitamos do trabalho. Jesus, nosso Senhor e Mestre, quando esteve encarnado entre nós, ele deixou bem claro para todos: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Logo, necessitamos, para desenvolver a evolução que necessitamos, para que possamos regressar ao seio amoroso do nosso Criador, do trabalho, da preocupação, essa inquietação, pois apenas através do trabalho, através da nossa inquietação, da nossa preocupação, nós vamos desenvolvendo, vamos buscando desenvolver o intelecto. E depois de termos o intelecto desenvolvido, nós conseguimos compreender com uma facilidade maior o Evangelho de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Conseguimos atingir este ápice onde o Mestre nos convida a verdadeiramente participar do reino de Deus, nosso Criador. Logo, criados simples e ignorantes em conhecimento como espíritos, estamos aqui nessa escola abençoada e bendita para então realizar esse aprendizado. E, falando em aprendizado, falando em escola, por que não lembrarmos de um grande filósofo? Um grande filósofo grego, Sócrates. Sócrates dizia para nós naquele momento: só existe um bem, o conhecimento. Só existe um mal,
a ignorância. Quando nos encontramos no conhecimento, nada nos mete medo, nada nos apavora, porque detemos o conhecimento. O que irá nos apavorar? O que irá nos deixar preocupados? Somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, somos suas criaturas, irmãos menores, mas irmãos de Jesus. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse também para nós: vós sois deuses, se vós desejardes, podereis fazer aquilo que faço e muito mais. Só existe um probleminha, né? Ele disse, ele acredita, ele confia em nós. Mas nós, infelizmente, ainda não confiamos em nós. Não confiamos nele. Muitas criaturas não confiam sequer em Deus. Temos, assim, grandes problemas. Logo, a preocupação é conosco. E esse mesmo irmão maior, esse irmão querido, ele também nos asseverava: eu venci o mundo, vencei-o também vós. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus, naquele momento ainda não era desse mundo. Porém, passado 2000 anos, nós temos sim, condições de estabelecer o reino de Deus neste mundo, nesse planeta. Dependerá de cada um de nós. Lembremos de mais uma assertiva de Jesus, nosso Senhor e Mestre. O reino de Deus está dentro de vós. Logo, se o reino de Deus está dentro de nós, temos assim a possibilidade de estabelecer esse reino aqui no planeta Terra, estabelecendo esse reino dentro de nós. Mente sã em corpo são. Se a nossa mente estiver sã, temos possibilidade sim de estabelecer o reino de Deus dentro de nós. Estabelecer o reino de Deus no nosso planeta, a nossa bendita e abençoada casa, o planeta Terra. Quando calamos uma ofensa, quando permitimos que o nosso irmão, que ainda não detém o conhecimento, se exalte e fale o que assim achar que deve, quando calamos toda a injúria, toda a violência, quando conseguimos fazer com que o nosso semelhante seja feliz, mesmo através das suas tresloucadas atitudes, estamos realizando o reino de Deus em nós. Porque nós comentamos algumas vezes nas nossas exposições a questão que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita é para os fortes. A doutrina dos espíritos não é para os fracos. Os fracos caem na primeira palestra, na primeira exposição ou na primeira aula, quando eles não conseguem sequer compreender a beleza, a grandiosidade dos ensinos contidos no Evangelho de Jesus, quiçá então na codificação kardeciana. Logo, se estudam, se trabalham, se participam do movimento espírita, parabéns. Sois fortes, sois muito fortes, porque a doutrina dos espíritos exige muito de cada um de nós, exige muito verdadeiramente. Somente dessa forma, nos doando, nos entregando,
de forma plena é que conseguiremos vencer as nossas mazelas, colocar nossos vícios sob nossos pés, uma pedra, e calcar nossos pés sobre eles. E assim, permitir que as nossas virtudes possam florescer, possam vir à tona e realizar verdadeiramente o reino de Deus em nós, ofertando aos nossos irmãos, através dos ensinos inigualáveis de Jesus, nosso Senhor e Mestre, o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É simples assim. A proposta de Jesus para nós, naquele momento como no hoje, continua sendo a mesma. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao seu próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que desejares para vós, façais também ao seu próximo. E tudo aquilo que não desejares para vós, então não façais ao seu próximo. Qual a dificuldade de compreendermos estes ensinos? Qual a dificuldade? Não existe. A clareza é cristalina. Qualquer um de nós, daquele que habita um casebre ou aquele que habita um palacete, ele tem essa condição de assimilar esses ensinos. Ora, por que não colocar então em prática? Desejamos um amanhã melhor? Desejamos um planeta mais calmo, uma sociedade digna e justa? Comecemos por nós, porque a sociedade somos nós. Cada um de nós são os componentes dessa sociedade. Como que eu posso criticar a sociedade se eu não estou a me policiar? Se eu não estou a observar o meu comportamento? Nós não podemos mais ser aqueles bonzinhos na casa espírita, ser aqueles bonzinhos quando estamos no seio familiar, mas quando passamos do portão para fora, acabou o bonzinho, acabou o santinho. No trânsito para o meu ambiente de trabalho, no trânsito para a academia, para o ambiente onde for, as escolas, como eu serei? Jesus já nos proporcionava esses esclarecimentos. Devemos ser únicos. Aquilo que somos na casa espírita, nós devemos ser no nosso lar, devemos ser no trânsito, devemos ser na escola, no nosso trabalho, na sociedade, aonde formos. Nós devemos ser aquilo que somos na casa espírita, estudiosos da doutrina de Jesus, estudiosos do Consolador prometido. Caso contrário, não aprendemos nada ainda hoje. E é interessante a reflexão para que possamos então buscar nossos itens de preocupação. E se analisarmos com bastante calma, nós vamos observar que, dependendo da faixa etária, nós teremos então um certo grau de preocupação. Para a criança, para o espírito imortal que retorna ao seio da matéria densa, a preocupação dele se encontra apenas em se alimentar, em ser higienizado e dormir. Quando adquire um pouco mais de idade na atual existência, já passa a se preocupar com o ir para a escola. Mamãe, não quero, eu quero ficar contigo, mas vai para a escola. Um pouquinho mais, continua na escola. Tem a preocupação com os amiguinhos, os passeios. Na adolescência já não quer a presença dos pais, prefere a dos amigos, e na atual sociedade os passeios no shopping e assim por diante.
Um pouquinho mais é a preocupação com os estudos. Tenho que prestar o vestibular. Logo mais, formado, a preocupação com o trabalho. Assim vamos sucessivamente observando o grau de preocupação do espírito reencarnado na atual existência no planeta Terra. Quando temos a bênção de nascermos em um lar espírita, logo nas primeiras horas da infância, nós já vamos apreendendo conceitos básicos de amor a Deus e amor ao próximo. Quando desenvolvemos um pouco mais a nossa jornada no planeta, nós vamos compreendendo a necessidade de sermos melhores a cada instante. E a nossa preocupação, ela já passa a ser de realizarmos em nós aquilo que Jesus espera que venhamos a realizar. Nos tornemos seres humanos, espíritos reencarnados no planeta, melhores. Ser iguais a todos na grande maioria é a coisa mais fácil. Por isso que eu falei que a doutrina dos espíritos é para os fortes. E vocês estão de parabéns por abraçarem essa doutrina e se encontrarem aqui. Nosso grau de preocupação com o conhecimento do Evangelho de Jesus e com a codificação kardeciana, o Consolador prometido por ele, deve ser aquele de sermos seres humanos melhores, exemplos para nossos familiares, para nossos irmãos de jornada evolutiva, exemplos para a sociedade na qual nos encontramos inseridos, nossa rua, nosso bairro, nosso município, nosso estado, nosso país, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ofertarmos para a nossa rua, para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país, elementos melhores, o verdadeiro homem de bem. Essa é a nossa grande preocupação. Mas é a preocupação real, a preocupação que deve tomar conta de nós nas 24 horas do dia. Aprendemos com a codificação kardeciana o exemplo de Agostinho, o bispo de Hipona, quando ele nos chama a atenção para fazer o que ele fazia. Ao final do dia, antes de repousar, passava em revista todas as suas atitudes. Lógico, aquelas boas nem conta, não precisa. Mas aquela que sentimos que não foram assim tão boas, então vamos revisar. Vamos rever, observar onde falhamos e por que falhamos. Para que no dia imediato venhamos a não mais cometer esses erros. Se viermos a cometer erros novos, ainda temos até uma liberdadezinha, mas os erros antigos nós não podemos mais. Conhecemos o Evangelho. Estudamos ou não estudamos o Evangelho de Jesus? Conhecemos a codificação, não conhecemos? Não estudamos a codificação? E nós observamos que o Evangelho de Jesus e a codificação que vem reviver os ensinos de Jesus e trazer novas luzes para que possamos assim compreender que somos espíritos imortais, então devemos ser espíritos imortais. Espíritos imortais, melhores, melhorados, buscar a superioridade. Todos fomos criados iguaizinhos, simples e ignorantes em conhecimento. Todos fadados a serem perfeitos, criaturas perfeitas, espíritos melhorados. Então, qual a dificuldade?
Esta é a nossa maior preocupação. Tivemos mais uma oportunidade, reencarnamos neste planeta. Este planeta se encontra na fase de transição de um plano de provas e expiações para o planeta de regeneração. Qual está sendo a nossa preocupação? Qual está sendo a nossa contribuição para com a nossa sociedade? Qual é a nossa maior preocupação no momento em que nos encontramos? Como está o nosso pensamento? Como está o nosso sentimento? A boca fala daquilo que tem cheio o coração. Não é o que entra pela boca que torna mal o homem, mas sim aquilo que sai da boca. Aquilo que sai da boca provém do coração, provém do sentimento, provém do pensamento. Se estivermos elevados, logo tudo o que sairá da boca serão coisas agradáveis, serão coisas boas, serão palavras que elevam, serão palavras que fazem com que o nosso próximo cresça e evolua. Se não tivermos evoluídos, vamos criar bastante dificuldades para nós e para os nossos semelhantes. E é interessante também a reflexão a respeito da preocupação, porque nós aprendemos que não evoluiremos sozinho. Sozinho nós não avançaremos. Por isso que nos encontramos no planeta. Por isso que estamos inseridos na sociedade. Para que possamos trabalhar dessa forma as possibilidades de fazer o nosso irmão melhor. Logo, ofertando a ele aquilo que trazemos também de melhor. Vamos observar no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Quando nós nos preocupamos apenas e tão somente com servir a Mamon, nós nos perdemos na senda evolutiva. Mas quando já vem a preocupação de servir a Deus, não só a Mamon, as coisas então já começam a caminhar. A nossa visão já começa a se ampliar. E nós passamos a observar que necessitamos de Mamon ainda no plano material, no plano da matéria densa. Mas necessitamos de Deus para nortear a nossa jornada evolutiva. Portanto, a doutrina dos Espíritos nos remete à linha do meio, o bom senso. O bom senso que deve reger a nossa jornada evolutiva como espíritos encarnados ainda no planeta Terra. Adquirido o bom senso, nós conseguimos equilibrar nessa linha, nesse fio, e dessa forma nós conseguimos realizar aquilo que aqui viemos realizar, utilizando a parte material que temos a possibilidade de administrar, mas também utilizando o conhecimento, o esclarecimento, aquilo que é de moral, aquilo que é de condição superior, condição elevada que Jesus trouxe para nós. Quando adquirimos essa compreensão, nós já estamos com a nossa preocupação em um grau melhor. Lembremos também de Descartes, quando ele diz para nós: penso, logo existo.
quando Descartes coloca para nós essa condição, nós percebemos que não podemos mais parar de pensar. Detemos o pensamento contínuo. E quando detemos o pensamento contínuo, nós devemos zelar por ele. Às 24 horas do dia, observar onde está o nosso pensamento, observar o que estamos fazendo com ele, para que ele não nos coloque a perder. Lembra de Agostinho? No final do dia, passar em revista, observar o pensamento, observar como estamos. Se não desejamos cometer erros no dia imediato, então vamos vigiar nosso pensamento. Vamos regressar um pouquinho mais. Jesus, 2000 anos passados, orai e vigiai, para que não venha a cair em novas faltas. Logo, temos uma série de aprendizado. Vamos refletir um pouquinho também, continua a preocupação, mas o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos cansei pelo ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Logo, desejamos, ansiamos, almejamos a ajuda dos céus, em outras palavras, o socorro dos bons espíritos, mas mudamos nossas atitudes mentais? Mudamos nossa atitude como irmãos? Mudamos nossa atitude como filhos? Como esposo, como esposa, como tio, sobrinho, avô, como neto? Mudamos? Se nós não mudarmos nossa disposição, como poderemos rogar o auxílio dos céus? Como que os bons espíritos chegarão até nós para nos socorrer, se continuamos com o nosso pensamento apenas e tão somente nos valores materiais? E naquela condiçãozinha egoísta de dizer eu, meu, minha. Se não mudarmos essa condição, nós não teremos o socorro dos bons espíritos. E Jesus, naquela época, ele já nos remetia a tratar aos irmãos como nós. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou aí o eu? A era do eu acabou com Jesus. De Jesus para cá é a era do nós. É a era da sociedade, o grupo familiar, o grupo social, o grupo ao qual nos encontramos inserido. Nós. Então, logo, a nossa preocupação se remete também à nossa sociedade, aos nossos próximos, nossos irmãos de jornada evolutiva. Não existe diferença entre o princípio vital. O princípio vital que nos anima é o mesmo. Logo, as diferenças é o ser humano encarnado, aquele que se encontra apegado aos valores de Mamon, que gosta de colocar cor, raça, altura, né? Gordinho, magrinho. Não existe diferença, fomos criados iguais, do mesmo fluido, do fluido cósmico universal. Estamos envoltos no fluido do amor de Deus. Logo, por que fazer diferença? Por que achar que não podemos ser melhores auxiliando o nosso próximo?
Só iremos avançar nessa atual jornada, só iremos conquistar uma posição melhor como espíritos imortais no momento que retornarmos à nossa verdadeira pátria, se estivermos nos doado ao nosso próximo enquanto encarnados na atual existência. Poderemos ter realizado grandes avanços em termos de espírito encarnado no planeta, mas se apenas olhei para o meu umbigo, de nada valeu. Deverei regressar ao planeta se me for dada a oportunidade, pois poderei ser recambiado para um planeta similar, visto que o nosso se encontra em transição. Logo, para que possa verdadeiramente crescer como espírito imortal na atual jornada evolutiva, necessito realizar o meu melhor em benefício do meu próximo. Enquanto não aprendermos com Francisco de Assis, se não quisermos voltar a Jesus, que é dando que se recebe, nós não sairemos do lugar. E a nossa preocupação só tende a aumentar. Quando aprendemos com Jesus, quando aprendemos com o Francisco, quando aprendemos com o outro Francisco, e quando aprendemos com a codificação kardeciana, logo iremos nos dispor a crescer verdadeiramente, fazendo valer essa nossa atual existência. Nós costumamos dizer que, quando regressamos à nossa verdadeira pátria, deveremos olhar nos olhos daqueles que nos avaliaram quando para cá viemos. Se a nossa existência realmente não foi aquela diferente, não foi aquela que fez valer, será que teremos coragem de olhar nos olhos dos nossos avalistas que permanecem na nossa retaguarda quando para lá regressarmos? Olha aí mais uma das nossas preocupações. Nós, como espíritas, sabemos que não estamos sozinhos. O Espírito guia e protetor que está conosco, será que ele está satisfeito com as nossas atitudes ao longo das 24 horas do dia? Será que nós estamos ofertando a ele ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que eles possam cumprir com a sua tarefa com relação a nós? Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o nosso Espírito guia e protetor. Para os irmãos de outras ordens, anjos da guarda. Para nós espíritas, o Espírito protetor, o Espírito guia, ou mentor, como comumente costumam se dizer. Vamos observar rapidinho o que este livro do Mário Tamassia traz para nós. O título já é muito interessante, A Mãe que Desistiu do Céu. Nesse livro, ele coloca para nós da seguinte forma: a mãe, regressando ao plano espiritual, foi guindada a um local aprazível, a uma zona confortável, uma cidade tipo assim, nosso lar, talvez possamos dizer. Só que, chegando a essa região aprazível, ela descansa por alguns momentos, depois que se refaz, a sua preocupação é com o seu filho, que desencarnou antes dela. E ela questiona aqueles amigos que a receberam: onde está Ditinho? Onde está Ditinho? Ditinho não está aqui? Eu gostaria de encontrar Ditinho, meu filho. Um daqueles irmãos que a assistiam naquele momento diz então a ela que Ditinho
a sua preocupação. O seu filho se encontrava em zonas purgatoriais. Se encontrava em sofrimento. Ela então agradece a acolhida, agradece a hospitalidade e pede para que eles então permita que ela vá de encontro ao seu filho, ao seu Ditinho, porque Ditinho necessita ainda do seu amor, da sua mão amiga, da sua direção. Logo, de acordo com a faixa etária, como dissemos, aí está a nossa preocupação. Desta forma, que possamos refletir nessa manhã, que possamos refletir ao longo do nosso dia, como está, em que pé se encontra a nossa preocupação. Como espíritos imortais reencarnados no planeta. Como filhos, como pais, como irmão, marido, esposa, como está a nossa preocupação. E com o conhecimento do Evangelho de Jesus, com o conhecimento da codificação kardeciana, em que pé se encontra a nossa preocupação. É a reflexão da manhã. E que possamos nos lembrar que nos encontramos no planeta de provas e expiações, em trânsito para a regeneração. Portanto, se ainda não nos preocupamos, se ainda não nos inquietamos, é interessante que possamos então nos inquietar e nos preocupar, para que sejamos em nossa sociedade o ser humano melhor, o verdadeiro homem de bem. Que assim seja, hoje e por todo sempre. E muito obrigado pelos ouvidos, amigos. Muito obrigado. Muita paz a todos. Excelente dia. Bom fim de semana. Muito obrigado.